Seguindo nessa sequência, nós chegamos ao profeta Obadias, cujo principal tema de sua profecia foi a retribuição divina. Obadias, na verdade, ele vai denunciar o chamado antissemitismo, né, que pode ser definido como preconceito, né, ou hostilidade contra os judeus, né. A mensagem do profeta Obadias reporta-nos, no caso, a promessa de Deus feita a Abraão, de que Deus iria abençoar os que o abençoassem e amaldiçoaria quem os amaldiçoasse também, né? Então, todavia, no caso do profeta Obadias, se existe aqui algo, né, que não podemos afirmar com precisão, quando ele foi escrito, até porque ele não faz apontamentos ou cita nenhuma data para nomes de reis ou até mesmo algum momento que tenha marcado a sua época. Prosseguindo, então, nós chegamos também ao período do profeta Miqueias. Mas antes nós temos aqui o profeta Jonas, seguindo a sequência. O profeta Jonas ele é o grande profeta, conhecido como aquele que foi engolido pelo grande peixe, né? No caso, Jonas. O profeta Jonas, a citação bíblica que há para ele fora do livro que traz o seu nome é 2 Reis capítulo 14, versículo 25, que é bastante esclarecedora por sinal e circunscreve o ministério, no caso de Jonas, exatamente no século 8 a.C., no período de 793 a 753 a.C., né? Na época ali, no caso do rei Jeroboão II, filho de Jeoás, rei de Israel. Jonas, ele recebe uma mensagem e vai ser inclusive mencionado por Cristo nos dias em que ele exercia seu ministério, comprovando assim a historicidade dos fatos que ali ocorrem. Temos também então a profecia de Miqueias. Miqueias, ele é um profeta ousado, corajoso, que vai falar contra as injustiças sociais, né? O texto bíblico data a profecia dele nos reinados de Jotão, entre 742 a 735 a.C., Acás e Ezequias, no caso reis de Judá, né? Embora Miqueias ele fosse oriundo do sul, né, do lado sul de Israel, ele profetizou para os dois reinos, Israel e Judá, né? Sendo, no caso, a mensagem dele destinada primariamente às respectivas capitais Samaria e Jerusalém. No caso, o profeta Miqueias. Prosseguindo, nós chegaremos até o profeta Naum. Naum, de um lado, o profeta Naum, nós compreendemos que o livro foi escrito antes da destruição da cidade de Nínive, né, que foi em 612 a.C. E do outro lado da ponta, nós também sabemos que o profeta chegou a citar o cativeiro de Tebas, né, que era a capital do Egito Superior. Né? Naum, capítulo 3, versículo 8, cita esse fato histórico. A cidade, no caso de Tebas, ela foi conquistada várias vezes ao longo da história, né? Porém, muitos estudiosos acreditam que Naum estivesse se referindo aqui à tomada da cidade pelos assírios em 663, né? Comandada ali por Assurbanipal. Então, assim sendo, nós temos duas grandes referências históricas aqui que abalizam, no caso, a profecia de Naum, né? O de aproximadamente, no caso, o livro poderia ter sido escrito, o livro, entre meados aí de 663 a 612 a.C., né? Em uma janela cronológica aí de aproximadamente meio século, um tempo, né, de espaço de aproximadamente meio século. Esse período compreende aí os reinados de Manassés, Amon e Josias também, né? Então essa é a porção, essa posição é a mais coerente para o livro. Vamos chegar então a Abacuque, que foi o profeta que pediu por avivamento, que clamou para que o Senhor avivasse a sua obra no meio dos anos, né? Provavelmente esse livro aqui de Abacuque foi escrito depois da queda de Nínive, né? Pois no livro não há nenhuma referência a Nínive e isso sugere, no caso, que a nação da Síria já havia caído, sido suplantada pela Babilônia, né?
a expressão usada no capítulo 1, versículo 6, pois eis, Deus falando ao profeta, eis que eu suscito os caldeus, transmite, no caso, a impressão de que a Babilônia estava em período de ascensão, né? E o profeta, no caso, chegou a anunciar algumas conquistas do exército babilônio, né? Então, acredita-se também que o livro foi escrito antes da primeira invasão dos babilônios contra Jerusalém no ano 605, né? Porque o texto, no caso, referiu-se, né? O texto de Abacuque referiu-se a esse evento, né? Como algo que seria feito pelo Senhor. E a melhor conclusão, então, é que a profecia do livro tenha sido escrita já quase no final ali do reinado, né, do rei Josias, por volta aí de 640 a 609, né, antes de Cristo, no caso, ou no início do reinado de Jeoaquim, né. Desse modo, Abacuque, inclusive, há consenso que foi contemporâneo de Jeremias, Sofonias e Naum. Chegamos, então, passando na sequência ao livro de Sofonias, que também profetizou nos reinados de Josias, né? A data comumente proposta para a mensagem é próxima ali de 630 a.C., né? De acordo com Sofonias 1, capítulo 1, versículo 1, né? A descrição dos pecados da nação de Judá, expressas pelo profeta, parece refletir os momentos ali que a nação viveu antes do início da reforma religiosa, que foi promovida ali por Josias. Então, Sofonias também, ele vai ser um profeta que tem uma atuação profética voltada ali para a nação de Judá, correto? Temos então, seguindo a ordem, o profeta Ageu, que já é um profeta pós-exílio. Tomando aqui o gancho, eu já quero contextualizar Ageu e Zacarias, porque ambos profetizam no mesmo tempo, né? Ageu, ele profetiza, o tom da mensagem do profeta Ageu, que data aí aproximadamente no segundo ano do rei Dário, que deu por volta de 520 a.C., é um tom mais de censura, né? Porque o povo estava acomodados, eles repatriaram Jerusalém, mas tinham abandonado de fato o que era primordial, que era a reconstrução do templo, que era restaurar, né, o templo, o culto a Deus. Eles se acomodaram em suas casas, em seus próprios negócios e abandonaram, no caso, aquilo que era de primordial. Então Ageu vem com um tom de censura, falando para ele, olha, vocês comem, não se saciam, vocês se vestem, mas não se aquecem, tudo que vocês ganham é como se fosse num sactel furado, porque vocês estão fazendo tudo para benefício próprio e a minha obra está abandonada. Então, 4 meses depois, Deus também vai levantar Zacarias, né? Zacarias também, que é um profeta que muito profetizou sobre Jesus, mas ele vai vir naquele mesmo período já. Se Ageu ele vem para exortar, para censurar, Zacarias ele vem na tentativa mais de motivar, de manter acesa a chama naqueles que deram de fato início, que retomaram, colocaram mãos à obra, né, diante das advertências do profeta Ageu. Então, contextualizando esses dois profetas, no caso Ageu e Zacarias, que foram profetas pós-exílio, que profetizaram depois, no caso do exílio dos judeus, 70 anos na Babilônia, nós vamos então chegar ao profeta Malaquias, né, que vai falar sobre a família, né? A família é importante, seria um tema muito máximo aí na profecia de Malaquias, né? Embora o profeta, no caso, não registre, né, datas precisas, como nos casos de Ageu e de Zacarias, por inferência, nós propomos que o livro tenha sido escrito por volta de 430 a 420 a.C., né? Também depois ali já do período pós-exílico, né? E a profecia pressupõe, a profecia de Malaquias, que o templo já havia sido reconstruído e o povo já tinha experimentado, inclusive, a reforma de Esdras, né, através ali do reconhecimento da lei, de acordo com Esdras, capítulo 7, versículo 10, versículo 14, 25 e 26. Então, nós chegamos aqui até o profeta Malaquias. Então, nós podemos perceber que cada um desses profetas tiveram aí o seu momento. Eu fiz algumas anotações porque são vários profetas, vários momentos históricos, e é muito importante que os irmãos, né, no decorrer dos dias, procurem se familiarizar com os 12 profetas menores, livros que venham auxiliar também numa maior compreensão. E eu quero deixar também como indicação para os irmãos um livro
que do pastor Israel Tiago Trota, que é esse livro aqui, ó. Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Quem puder estar adquirindo esse livro, tá bom? Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. É um livro que vai falar sobre os 12 profetas menores, enfatizando esses temas, tá bom? Então que Deus em Cristo abençoe e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!